Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou tratar um pouquinho com vocês sobre dois assuntos muito importantes que vocês viram nessa semana do dia 15 de abril, que é referente a domicílios e bens. Talvez vocês escutem um ruído de fundo, peço até perdão, mas vamos lá começar a apresentação. Então tá. Eu acho que vocês já estão vendo aí a apresentação. Bom, pessoal, primeiro de tudo a gente tem que entender que o domicílio, ele é definido como a sede jurídica da pessoa. Então, pode ser da pessoa natural e também da pessoa jurídica, né? E a gente diferencia o domicílio da residência porque o domicílio é o local onde o sujeito ele estabelece a sua moradia com essa intenção de permanecer naquele lugar. E é onde pratica também, habitualmente, alguns atos da vida civil. A gente tem algumas classificações de domicílio. Então, a gente pode classificar quanto ao número, que pode ser único ou plurimo, que é quando a pessoa ela único é um único domicílio, né? E plurimo é quando a pessoa ela possui diversas residências ou então diversos centros de ocupação profissional e ela vive alternativamente entre essas residências e ocupações profissionais. Então, uma pessoa que tem mais de uma casa, vamos dizer assim, mas ela vive muito nessas duas casas. E quanto à existência, pode ser real ou presumida. Real é quando já tem uma sede estabelecida, uma casa, vamos dizer assim, né? Ou um trabalho daquela pessoa estabelecido, ou presumido. Então, quando aquela pessoa ela não tem uma residência habitual, a gente considera o domicílio dela o lugar onde ela estiver. Então, onde ela for encontrada, será o domicílio dela, já que ela não tem um domicílio real, né? Uma sede estabelecida. E a última classificação é quanto à liberdade de escolha. Pode ser voluntário, que é a regra geral, né? Que a pessoa ela escolhe livremente a sede do domicílio dela, ou pode estar definido em contrato, que acontece às vezes com pessoas jurídicas, né? Então, pode estar definido em contrato. Isso é o voluntário, quando a pessoa escolhe, ou quando está definido em contrato, porque também foi voluntário, né, das partes elegerem aquele domicílio como sendo o domicílio deles. Ou então pode ser legal, né, o necessário, que é determinado pela lei em função da condição da pessoa. E a gente vai ver algumas das possibilidades, né, de domicílios legais definidos em lei. E o domicílio da pessoa natural e o domicílio da pessoa jurídica. Nós temos uma diferença entre os dois. Perdão, gente. O domicílio da pessoa natural é bem intuitivo, né? É onde a pessoa ela mora. Então, pode ser que essa pessoa ela utilize diversas residências. Se ela utilizar diversas residências, qualquer uma delas pode ser considerada seu domicílio. E no âmbito profissional, o domicílio é o local onde a profissão daquela pessoa é exercida. Já o domicílio da pessoa jurídica, em regra geral, define como local onde funciona a administração ou onde está definido
nos atos constitutivos, né? Então, no estatuto ou no contrato social, que a gente já viu também nas outras monitorias anteriores sobre a pessoa jurídica e o ato constitutivo de cada pessoa jurídica. Se possuir diversos estabelecimentos, cada estabelecimento vai ser considerado domicílio para cada ato nele praticado. E se a administração daquela empresa for estrangeira, o domicílio no Brasil vai ser a agência ou estabelecimento onde se realiza as relações jurídicas da administração daquela empresa, né? Então, onde, porque também vocês vão estudar que para uma empresa internacional funcionar no nosso país é necessário que ela tenha uma sede no Brasil. Então, o domicílio dessa pessoa jurídica estrangeira vai ser essa sede, que precisa estar no Brasil. Trouxe para vocês aqui, vou até ver se eu consigo abrir aqui no Código Civil. O artigo 76. E é isso. Aí, o artigo 76. Tem domicílio necessário o servidor público ou incapaz o servidor público, o militar, o marítimo e o preso. Parágrafo único. E aqui o Código Civil especificou qual que é o domicílio de cada um deles. O domicílio do incapaz é o do seu representante ou assistente. O do servidor público, lugar em que exercer permanentemente suas funções. O do militar, onde servir, sendo da Marinha ou da Aeronáutica, a sede do comando a que se encontrar imediatamente subordinado. O do marítimo, onde o navio estiver matriculado. E o do preso, o lugar em que cumprir a sentença. Voltando aqui, como dito, né, que está na legislação, o domicílio necessário ou legal está previsto no artigo 76. O indivíduo, domicílio determinado pela lei, aqui os indivíduos e o domicílio determinado pela lei, tá? Incapaz de ser representante ou assistente, servidor público em que exercer permanentemente suas funções, militar onde servir, marítimo onde o navio estiver matriculado e preso, o lugar em que cumprir sentença. Beleza? Isso aqui é uma regrinha do código que é bom a gente lembrar. Teoria geral dos bens. Sobre domicílio, se tiver ficado alguma dúvida, eu peço que vocês me mandem no WhatsApp, né? Eu estou no grupo da monitoria, mas para quem não está no grupo da monitoria, porque eu vi que tem poucas pessoas lá no grupo, perto do tamanho da sala, meu número é 12996214101, tá? Então, vamos aqui para teoria geral dos bens, que é um outro tópico que a gente vai abordar hoje. Eu trouxe para vocês 5 exercícios depois para a gente fazer sobre bens que estão bem tranquilos, da OAB, que é muito importante. É importante que vocês treinem, né? Não que vocês fiquem pensando na OAB já logo no primeiro ano. Mas vocês vão perceber que a OAB é basicamente o que a gente estuda, gente. Se a gente estuda, a gente consegue resolver as questões. Então, vocês vão ver que com isso aqui que eu vou passar de bens para vocês, vocês conseguem matar 5 questões da OAB. Então, vamos lá, depois vocês vão ver. Bens são coisas materiais ou imateriais que possuem utilidade, expressão econômica e são suscetíveis de apropriação pelo homem. E aí, o Chacon deve ter explicado para vocês que se diferenciam de coisas comuns, como o ar e a água dos oceanos, que são abundantes e não apropriáveis. Não tem como você pegar o ar, né? Por mais que seja imaterial, não tem como você pegar o ar ou a água do oceano e vender, por exemplo. Patrimônio
O patrimônio é uma universalidade de direito composta pelo complexo de relações jurídicas de bens corpóreos e incorpóreos de uma pessoa que possuem valor econômico. Características importantes: é unitário, indivisível e funciona como garantia para o cumprimento de obrigações, dívidas. Ele é único, tá? Então, é claro que enquanto nós estamos aqui, nós vemos que uma casa é uma casa e um carro é um carro. Mas quando a gente morre, tudo isso vira uma coisa só para fins de sucessões, né? Para fins de um inventário, por exemplo. Então, tudo isso vira uma coisa só. Gente, eu tô olhando para a tela. O computador é muito grande, eu tô olhando para a tela. Por isso que, tipo, parece que meu olho tá caído, assim. Porque senão eu tenho que ficar olhando muito para cima para pegar o meu olho certinho. Vocês vão perceber que, na verdade, é uma universalidade de direito. É uma coisa só, é unitário. É indivisível, não se divide, e funciona como garantia. Então, se você tem uma dívida, é o seu patrimônio que vai responder por aquela dívida. Seu carro, sua casa, muitas vezes a casa não. Seu carro, sua bicicleta, sua moto, e o seu patrimônio em si, o dinheiro que você tem em conta. E aí a gente vai classificar agora os tipos de bens. Então, o Código Civil, ele classifica em 3 prismas principais: os imóveis, os móveis e os... na verdade, a gente vai falar de 2 hoje. Os bens considerados em si mesmo e os bens reciprocamente considerados. Os bens públicos, vocês ainda não viram, né? Então, semana que vem a gente vai falar sobre eles. Mas agora vamos ficar com esses dois dos 3 prismas principais. Dentro dos bens considerados em si mesmos, a gente tem 2 classificações principais: os bens imóveis e os bens móveis. Os bens imóveis, por natureza, é o solo e tudo o que lhe incorporar natural ou artificialmente. Por determinação legal, são os direitos reais sobre os imóveis e as ações que asseguram e o direito à sucessão aberta. E a manutenção da qualidade se refere às edificações separadas do solo, mas conservando a sua unidade, e os materiais retirados provisoriamente de um prédio para nele se reempregarem. Gente, bens imóveis, casas, prédios. Bens móveis. Bens móveis, por natureza, eles são suscetíveis de movimento. Eles são semoventes ou removíveis por força alheia sem alteração da substância. Então, carros é o exemplo clássico. Carros, mas pode ser várias outras coisas. Motos, bicicletas, uma cadeira é um bem móvel, né? Sei lá, uma garrafinha de água, que é uma garrafinha plástica isso aqui. Uma garrafinha de água, um bem móvel. Acho que essa classificação, na verdade, tá bem tranquila para vocês. Acho que tá dando para entender bem. E existem outras categorias, bens fungíveis, que podem ser substituídos por outros da mesma espécie, qualidade e quantidade. Como, por exemplo, dinheiro. Você dá R$10 para uma pessoa, depois você recebe esses outros R$10 de outra pessoa. Foi substituído, mas tem a mesma espécie, a mesma qualidade e a mesma quantidade, R$10. Consumíveis. O uso importa destruição imediata da substância ou destinação à alienação. Um arroz. Um arroz é um bem consumível. Você come, desapareceu, está dentro de você. Tem que fazer. Divisíveis. Podem ser fracionados sem alteração da substância, diminuição de valor ou prejuízo do uso. Sei lá, gente. Vamos até olhar aqui o que o professor deu de exemplo. Ele não deu exemplo nenhum. Mas assim, algo que você pode dividir com alguém que não vai perder o valor, entendeu? Um livro. Se você quiser, dá para a pessoa
depois você volta. Singulares. Embora reunidos, consideram-se um a um, independente dos demais. Então, uma biblioteca tem vários livros. Cada livro é um livro. Viram? Cada livro é um livro. Você não considera a biblioteca em si toda um livro só. Bens reciprocamente considerados. Estão no artigo 92 ao artigo 97 do Código Civil. Esse princípio aqui é muito importante que vocês lembrem, porque pode cair na prova de vocês. Princípio da gravitação jurídica. O acessório segue a sorte do principal. Então, é como se o acessório ele fosse dependente do principal. Se o principal tá legal, o acessório tá legal. Se o principal roda, o acessório roda também. Principal, bem que existe sobre si abstrata ou concretamente. Por exemplo, o solo. Você sente o solo. O solo ele é enorme. Ele está por ele mesmo. Não tem nada em que ele precise seguir, como, por exemplo, os acessórios. O acessório é justamente isso, o bem cuja existência pressupõe a existência do principal. Dentro do acessório, a gente tem algumas classificações. Primeiro, pertences. São os bens destinados de modo duradouro ao uso, serviço ou embelezamento de outro bem. São uma exceção, não seguem a sorte do principal, salvo se estiver estipulado em lei ou por vontade das partes em contrato. Aí eu dei alguns exemplos aqui, que eu acho que o slide do professor não tem, mas é importante que você tenha um exemplo. Eu acho que ele sempre fala desse trator, né? Um trator destinado ao serviço de uma fazenda. Então tá lá. Ele não faz parte daquela fazenda. Ele está lá para servir a fazenda por um período de tempo até terminar a obra que precisa se terminar. Depois ele vai sair de lá, entendeu? Sem precisar ficar lá por causa da fazenda, que no caso seria o bem principal. Ou o ar-condicionado instalado em um escritório. Gente, se o escritório por exemplo, ser pendurado, o ar-condicionado pode, porque o ar-condicionado não é um bem necessário. Então, ele pode ser penhorado. Ele não segue a sorte do principal. Outra classificação, frutos e produtos. Os frutos, eles renovam-se. Os produtos não se renovam. Acho que é bem tranquila essa classificação. Frutos, pensa numa fruta. Uma maçã, uma laranja. Eles se renovam, eles estão lá nos bens principais, que são as árvores. Eles são recolhidos e eles se renovam. Vai nascer uma nova laranja, vai nascer uma nova maçã. Já os produtos não se renovam. Por exemplo, minerais, metais. Você vai numa mina, retira um ouro, aquele ouro, ele não vai nascer de novo. Você retira o ouro, não vai nascer de novo. É um produto. E por último, algo que é bem legal e cai bastante na OAB, são as benfeitorias, são as obras feitas com alguma intenção naquele imóvel ou naquele imóvel. E a gente vai ver que existem 3 classificações. A primeira são as benfeitorias necessárias, que é quando efetivamente aquele bem ele precisa de uma melhoria, né? Então, precisa ser feita uma obra, um reparo para a conservação daquele imóvel, como, por exemplo, a repara de uma viga, que pode fazer com que a casa desmorone, né? Uma viga de um telhado que possa fazer com que a casa desmorone, para aumentar a utilidade. Então, a gente tem os úteis, como, por exemplo, a construção de uma garagem. Gente, o carro fica lá fora. Chove, cai pedra, pode bater no carro. Então, construir uma garagem numa casa
É útil? É útil porque conserva um outro bem. Ou então, a gente tem as voluptuárias, que são apenas para embelezar aquele imóvel ou aquele imóvel. Como, por exemplo, a construção de uma piscina. Aquilo lá valoriza o imóvel, mas é meramente por lazer, né? Então, não é para tornar mais útil o imóvel, nem para suprir um reparo para a conservação daquele imóvel. Agora, vamos para as questões. As questões que eu trouxe para vocês. Antônio, locatário de um imóvel residencial, verificou uma enorme infiltração atrás dos armários da cozinha. Será que se eu abrir aqui, isso aqui vai aparecer, gente? Espero que não. Espero mesmo que não. Bom, locatário de um imóvel residencial verificou uma enorme infiltração atrás dos armários da cozinha, com a finalidade de evitar maior deterioração do imóvel. Antônio realizou a obra a fim de reparar o dano e conservar o bem. Aproveitando a presença do empreiteiro em sua casa, reformou todos os armários dos quartos para incluir portas de espelho e puxadores em cobre com o único objetivo de deixá-los mais sofisticados, pois os anteriores estavam em perfeito estado. Aproveitou também a oportunidade para incluir um grande aquário embutido na parede da sala. Diante da situação narrada, assinale a afirmativa correta. Deixa eu escrever aqui, gente, o gabarito numa folha, para eu não ter que ficar olhando no arquivo. Daqui a pouco ainda vaza ainda. Tudo bem que eu já mandei, né, o arquivo para vocês antes da monitoria, então vocês podem já estar sabendo qual que é a resposta, porque vira um gabarito, mas eu prefiro anotar. Bom, A. Por não ser proprietário do bem, as obras realizadas por Antônio não podem ser consideradas como benfeitorias. B. As obras realizadas por Antônio são classificadas como benfeitorias úteis, pois facilitam o uso do bem. Letra C. Reparo na cozinha é uma benfeitoria necessária, porque conserva e evita que a coisa se deteriore. E a reforma dos armários e do aquário são benfeitorias voluptuárias, pois trata-se de mero deleite. Letra D. A reforma dos armários dos quartos e o aquário da sala valorizam o bem, sendo consideradas como benfeitorias úteis, diferente do reparo na cozinha, que, por força de gravidade, classifica-se como benfeitoria necessária. Pausem aí para vocês poderem responder, que agora eu vou falar sobre o gabarito. Tá? Gente, o gabarito dessa questão é a letra C. Reparo na cozinha é uma benfeitoria necessária. Por que é uma benfeitoria necessária? Porque estava acontecendo uma infiltração enorme atrás daqueles armários na cozinha. E se não fosse feita a reparação, ia dar muito problema naquela cozinha, né, gente? Ia se deteriorar muito mais. Então, ele realizou essa obra de forma necessária. Já a reforma dos armários e do aquário são voluptuárias. Como diz o enunciado, o único objetivo do Antônio foi deixar mais sofisticado, porque os anteriores estavam em perfeito estado, como está escrito aqui. Então, se vocês prestarem muita atenção no enunciado, vocês conseguem fazer a lógica para conseguir responder a questão de maneira correta. 2. Joana trabalhou por 15 anos como empregada doméstica na residência de Alzira, um imóvel de 60 metros quadrados, herdado de seu falecido pai. Durante todo esse período, Joana percebeu os salários mensais, tal como acordado, porém nunca recebeu as verbas referentes às férias e ao 13º salário, bem como nunca teve as contribuições previdenciárias devidamente recolhidas. Depois da rescisão contratual, Joana promoveu a ação trabalhista, visando receber as verbas devidas e não pagas, tendo seus direitos reconhecidos por sentença transitada em julgado. Não obstante, o pagamento das verbas não foi realizado e, fato seguinte, foi promovida a execução, momento em que Joana
representada por seu advogado, diante do não pagamento e da inexistência de outros bens, requereu a penhora do imóvel residencial de auxílio. Ante a hipótese narrada, considerando que o imóvel residencial de auxílio é o único que ela possui, assinale a alternativa correta. A. O imóvel é impenhorável, mas os bens imóveis que o guarnecem são penhoráveis, independentemente do valor dos mesmos. O imóvel é impenhorável, bem como são impenhoráveis os móveis que guarnecem a casa, exceto as obras de arte e os adornos suntuosos. C. O imóvel na execução promovida por Joana é, em qualquer hipótese, penhorável. Letra D. O imóvel na execução promovida por Joana é penhorável, desde que comprovada a má-fé da devedora. De novo, gente, pausem, respondam aí numa folhinha, que eu vou falar o gabarito. E o gabarito dessa questão é a letra B. O que acontece, gente? A Alzira, como foi dito no enunciado, a única casa, o único imóvel dela é este. Vocês vão ver que existe um bem chamado bem de família, que contempla o bem em que a pessoa mora, o bem em que a pessoa vive. Se ela tiver mais de um bem imóvel, um destes bens vai ser o bem de família e o outro vai poder ser penhorado. No caso da Alzira, ela só tem este. Então, o bem de família dela é este. Então, ele está protegido. É impenhorável. Mas o que acontece? Os móveis também que estão dentro daquele imóvel são impenhoráveis, exceto as obras de arte e aqueles bens de grande valor que não têm importância, gente, não são bens necessários. Então, um quadro de valor, um lustre de valor, algo assim que é fútil e caro, que não precisa estar dentro da casa e que pode pagar dívidas. Beleza? Mas isso vocês vão estudar mais para frente. 3. Bruna visitou a mansão neoclássica que André herdara de seu tio e cuja venda estava anunciando. Bruna ficou fascinada com a sala principal, decorada com um piano do século XIX e 2 quadros do conhecido pintor Monet, e com os banheiros ornados com torneiras desenhadas pelos melhores profissionais da época. Diante disso, decidiu comprá-la. Na ausência de acordo específico entre Bruna e André, por ocasião da transferência da propriedade, Bruna receberá a mansão com os quadros, o piano e as torneiras, pois todos esses bens são classificados como benfeitorias, que seguem o destino do bem principal vendido. B. Apenas a mansão, eis que o princípio da gravitação jurídica não é aplicável aos demais bens citados no caso. C. A mansão, juntamente com as torneiras dos banheiros, consideradas partes integrantes, mas não os quadros e o piano, considerados pertences. Letra D. A mansão e os quadros, pois, sendo considerados pertences, impõe-se a regra de que o acessório deve seguir o destino do principal, mas o piano e as torneiras poderão ser removidos por André antes da transferência. Pausem, respondam, vou falar o gabarito. Letra C, gente. A mansão, juntamente com as torneiras dos banheiros, são considerados integrantes. Então, são acessórios. São acessórios. Aqui. São acessórios. São benfeitorias. Ok? Já os quadros, né? Ups. Derrubei um negócio aqui. Já os quadros, o piano, são considerados pertences. Eles não seguem o bem principal, que no caso é o imóvel. Então, o André tem direito a ficar com o piano que é dele, né? Não precisa ir junto com a casa. 4. Ricardo realizou diversas obras no imóvel que Cláudia lhe emprestou. Reparou um vazamento existente na cozinha, levantou uma divisória na área do serviço para formar um novo cômodo, destinado a servir de despensa, ampliou o número de tomadas disponíveis e trocou o portão manual da garagem por um eletrônico. Quando Cláudia pediu o imóvel de volta, Ricardo exigiu o ressarcimento por todas as benfeitorias realizadas, embora sequer a tenha consultado previamente sobre as obras.
Somente pode-se considerar benfeitoria necessária a justificar o direito ao ressarcimento: a. O reparo do vazamento na cozinha. B. A formação de novo cômodo destinado a servir de despensa pelo levantamento de divisória na área de serviço. C. A ampliação do número de tomadas. E D. A troca do portão manual da garagem por um eletrônico. Gente, eu lembro dessa questão quando eu estava no primeiro ano e eu fui treinar, né, para a prova dele. Eu fiz essa questão, gente. E juro, pausem aí para responder. Vou dizer qual é o gabarito. É bem tranquilo. Letra A, o reparo do vazamento na cozinha. Vocês podem perceber aqui que a única obra feita pelo Ricardo que é necessária é o reparo do vazamento, né, gente? Porque serviu para diminuir um prejuízo que já estava ali. Agora, levantar a divisória na área de serviço para formar um novo cômodo, isso aí é uma benfeitoria útil. Então, né, trouxe utilidade para a casa ter mais um cômodo, que foi a construção de uma despensa. Agora, ampliar o número de tomadas. Ampliar o número de tomadas também é algo útil. Mas trocar o portão manual da garagem por um eletrônico já é uma benfeitoria voluptuária, tá? Apenas para deixar mais bonito, vamos dizer assim. Então, letra A, o reparo do vazamento da cozinha. E por último, para a gente finalizar, os vitrais do mercado municipal de São Paulo, durante a reforma feita em 2004, foram retirados para limpeza e restauração da pintura. Considerando a hipótese e as regras sobre bens jurídicos, assinale a afirmativa correta. Letra A. Os vitrais, enquanto separados do prédio do mercado municipal durante as obras, são classificados como bens móveis. Letra B. Os vitrais retirados na qualidade de material de demolição, considerando que o mercado municipal resolva descartar-se deles, serão considerados bens móveis. Letra C. Os vitrais do mercado municipal, considerando que foram feitos por grandes artistas europeus, são classificados como bens fungíveis. Letra D. Os vitrais retirados para restauração, por sua natureza, são classificados como bens móveis. Gente, pausem aí, mas o gabarito dessa questão é a letra B. Por quê? Porque os vitrais, eles são pertences. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eles... Aqui, ó, direitos reais sobre objetos móveis, direitos pessoais de caráter patrimonial. Então, a gente entende que os vitrais, nesse caso, eles são bens importantes. Eles são bens que fazem parte do mercado municipal de São Paulo. Eles foram retirados para limpeza e restauração da pintura, né? Então, o que acontece? Pela qualidade deles, se o mercado municipal resolver descartar, eles vão ser considerados bens móveis. Beleza? E é isso, gente. É isso. Novamente, se vocês tiverem alguma dúvida, meu Instagram também é clara.fubiro. Se vocês precisarem de alguma orientação, quiserem me chamar por lá, ou me chamar pelo meu número também, 12996214101. De novo, estou olhando para a tela e o olho está para baixo. Ó, vou dar tchau para vocês assim. Até semana que vem. Se tiverem dúvida, me chamem. Não hesitem em chamar para resolver exercício também. Exercício de... Se tiverem dúvida com a resposta de algum exercício de alternativa ou algum exercício discursivo, pode me chamar, tá bom? E é isso. Deixa eu parar a gravação aqui. Compartilhamento.
E é isso. Obrigada.